Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no nosso segundo bloco, que foi um assunto super extenso, que não deu tempo a gente falar nem um pouquinho. Então, como a gente está no meio do calor dessa toda transição, então a gente volta aqui para falar, debater um pouco da NR1. As leitoras estão aqui, fez uma pesquisa, a gente também solicitou essa pesquisa, então viemos com o assunto mais do nosso dia a dia agora, já que no nosso primeiro bloco a gente falou sobre a introdução dos prazos, e agora a gente está falando com um pouco mais da realidade, né, para as empresas, para os contadores que estão à frente desse grande desafio, também de levar essa questão da NR1 na prática, e também o registro da marca, que é muito importante para o seu CNPJ. Então, hoje estamos aqui com o Manu, que veio aqui também falar um pouco, doutora Carla, doutora Kilma, vamos falar um pouquinho aí o que é a NR1, que tanto nos assusta, que aí a gente também teve mais informações reais, né? Porque muita gente ainda acha que não é uma realidade, que ela não está acontecendo, que o Ministério do Trabalho não só é uma obrigação, ela está aí para ser cumprida e executada, né, doutora Carla? Então, nos fala aí um pouquinho dessa NR1, nesse trâmite agora que muitas empresas já estão implantando. Então, após a implantação, a continuidade, não é uma questão que a gente tem que implantar, fez a implantação e deixar para lá, né? Perfeito. Bom dia, Sheila. Bom dia, Manu, Kilma. Agradecer novamente para a gente continuar, né, o que já vimos explorando na outra oportunidade, e agradecer à CAP mais uma vez, né, a oportunidade que nos dá de a gente debater temas importantes. E tudo que é novo causa esse desajuste, né, e com a nova NR1 não foi diferente. Bom, a palavra é prevenção. Como a gente está falando agora de saúde, né, e não só a saúde corporal, que já é antiga no contexto trabalhista, empresarial, a gente tem a questão dos transtornos, né, a parte psicossocial, a parte mental. Então, a nova NR1, com esses novos cuidados que estão sendo implementados, ela veio tratar desse contexto mundial, que aí não é o individualismo só do Brasil, a gente vê no mundo a questão mental de tudo que a gente vem vivendo, da forma que a gente vem vivendo, a parte tecnológica, né, o acesso a telas, a rapidez do mundo. E aí veio a pandemia para acelerar, né, essa questão que a gente já vinha adoecendo aos poucos e não vinha tomando a propriedade da importância. Então, ela veio destacar mais ainda. Então, não poderia ser diferente, né? Agora repercutiu no ambiente empresarial, junto aos seus colaboradores, e a gente precisa se aprofundar dessa temática. Agora, obviamente, que não é uma novidade, né? A nova NR1, ela não surgiu agora com essa parte psicossocial. A gente já tinha normas regulamentadoras que vêm afunilar o que a nossa Constituição já trazia, né? Principalmente ali nos direitos sociais. Então, a gente acrescentou mais um fator. E aí, o empresário, né, vai ter que se apoderar disso, se apropriar junto aos seus consultores, aos contadores, aos advogados, psicólogos, para poder se informar e evitar questões futuras. Um tema bastante polêmico, né? Complicado, que para nós contadores, né, Manu? Tá com uma vivência assim bem difícil, né? Vamos lá, Carla, vamos continuar com esse assunto da NR1. O que ela estabelece que é obrigatório? Bem, eu acho que hoje todos vocês, né, todos nós estamos acompanhando, principalmente nas redes sociais, essa questão de liderança, comportamento, linguagem. Então, a gente vem passando por uma transformação, repito, mundial, de comportamento, inclusive na área empresarial. A gente sempre falou muito em gestão, né? Gestão, eu dei uma pesquisada, porque eu gosto muito de ir na origem. E a palavra gestão, ela vem de genere, é uma palavra em latim, que não é só administrar, que a gente é formado para isso, né? Quando eu estudei essa parte de gestão empresarial, também a minha imagem era gerir. Mas, na verdade, a gente amplia, é conduzir, né? E para a gente conduzir, a gente tem que estar muito aberto e observar o que está acontecendo no entorno. Aí vem a questão dos riscos. Então, nada mais é do que gerir os riscos. Só que os riscos, anteriormente, eles eram visíveis, eles estavam no corpo. Né? A gente trabalhava com a ergonomia, como ainda trabalha, né? O material para equipamentos, os equipamentos de proteção, né? Que o colaborador tinha que usar. Então, ficava muito evidente aos nossos olhos. Só que agora a gente tem, antes de chegar no corpo, a parte mental.
Então, agora, as atividades empresariais diante da nova NR1 têm esse desafio, porque a gente tem que quebrar o preconceito de que as questões mentais também chegam na parte da saúde, né? E elas podem ser decorrentes de um ambiente organizacional. Então, agora a gente tem que estar atento à gestão ou governança corporativa, com 4 pilares. A gente vai ter que identificar, a gente vai ter que avaliar, controlar e documentar de maneira rotineira, né? Ou seja, quase que mensal ou menos do que mensal, para poder acompanhar e se prevenir. Como qualquer paciente faz diante da sua vida, a gente tem que se prevenir para que o dano maior não seja posterior. E quem é o profissional que faz esse acompanhamento dentro da empresa? Perfeito. Na segurança do trabalho, né, a gente já encontra todo esse suporte, né, que já era feito na parte, né, do corpo em si. Então, a gente vai só ampliar. É o que a gente vem discutindo. Não tem uma regra nova, tem um fator a mais que vai ser avaliado, né? Sendo que a segurança do trabalho, ela tem que ter um suporte agora da parte mental. E aí o profissional mais adequado também é o psicólogo, né? Que mundialmente já vem sendo repercutida essa questão do apoio. Na educação a gente vê isso, na justiça a gente vê isso, né? Eu trabalho com temática que meu dia a dia na justiça é com a psicóloga, né? Inclusive como colega, lotada na repartição. A gente não vive sem a psicóloga, e não para a gente, para trabalhar os processos. E isso chegou no ambiente empresarial também. Mas a parte documental, a parte do dia a dia, reforça a necessidade do contador, da assessoria contábil, lógico, porque ele vai gerir também esses riscos, junto com o plano de ação, com tudo que é feito na parte da segurança do trabalho e o apoio jurídico. E quais são os riscos para um empresário que não se adequa a essa norma? Quando a gente fala em risco, para o empresário é mais financeiro. Então, eu queria que você relatasse isso, porque, querendo ou não, estamos na fase de várias implantações, né? Isso, Sim. e alguns não compreendem essa necessidade, porque não entendem os problemas que terão no futuro, caso não se adequem. Então, Sim. quais são esses problemas? Quais são os riscos? Quais serão as penalidades? Perfeito. Eu vou fazer aqui uma analogia, uma comparação. Recentemente eu vi uma reportagem sobre quando os computadores estavam sendo divulgados, né? Então, o receio da população, as frases, os medos. E agora, né? Como é que vai ser com esse bicho, né? Que era o computador. E as pessoas têm aquela rejeição. A gente passa por isso agora com a inteligência artificial. Então, realmente, tudo que é novo. E a gente sabe que no nosso país a gente tem uma carga tributária alta, né? A gente tem a questão ainda da desigualdade para ajustar. Então, acaba que a parte empresarial, né? A população que mexe no empreendedorismo, ela sofre com os encargos. Então, a gente sabe que ninguém quer pagar mais nada do que já arca com o custo. Só que como é uma corrente mundial, a mudança é mundial, ela veio para ficar, essa parte mental. Não que a empresa vai fazer terapia e cuidar da saúde mental do seu colaborador, porque isso é um contexto muito maior do que o ambiente profissional, né? A gente tem questões mentais fora, né, desde criança a ser trabalhado, e todo o nosso contexto estrutural e familiar também. Então, o ambiente da empresa não é um ambiente terapêutico, mas a empresa ela tem que avaliar se aquele contexto que ela trabalha pode alcançar riscos decorrentes da sua atividade na parte mental. Então, o que é que pode acontecer se ela não agir com prevenção, né? Tiver um plano de ação ali bem assessorado, né? O programa de gerenciamento de riscos, ela vai enfrentar com certeza as autuações, que aí realmente vai repercutir, né, na parte financeira e empresarial, e afora essa parte, a parte judicial, que a Justiça do Trabalho já tem recebido, né? Isso. Que uma minha amiga aqui pode explorar melhor, por conta da militância na advocacia, mas já tem recebido a questão do burnout, né, o burnout, como queiram chamar, a questão do assédio, né, moral. Tudo isso passa por uma mudança cultural. E agora, esse fator psicossocial veio como uma parte de ciclo formativo dentro da empresa, que ela vai ter que parar para poder formar a sua equipe e interagir melhor, que já existia, mas a gestão com o RH, com as suas assessorias, obviamente, e com o colaborador bem integrado.
E para as pequenas empresas, que tem 1, 2, 3 funcionários? Bem, a lei, como a gente estuda, né, que na parte jurídica, a lei é para todos, né? A gente consegue e aí, fazer... a gente tem esse problema. Ninguém pode alegar desconhecimento. Ninguém pode, pronto. Mais um detalhe, que a gente aprende logo como primeiro período de estudante de direito, né, Kilma? Ela veio, de fato, para todos, né? Obviamente que as empresas do Simples, elas têm uma regulamentação menos burocrática. Que quando a gente vai para o frigir dos ovos, a gente acaba vendo que parece a mesma coisa, né? Mas como eu estou aqui para a gente trabalhar a teoria, né? De fato, a prática ela vem depois, no dia a dia, inclusive quando começar realmente, né, a vigorar da forma que deve, porque a gente sabe que está nesse período, né, de suspensão. Mas as empresas do Simples também vão ser alcançadas. Agora, o MEI, por exemplo, ele está livre do programa de gerenciamento de riscos, né? Mas não é que ele não vá gerir os riscos. Ele não precisa da forma burocrática de estar documentando, como já existe também. Mas é uma realidade para todas. Microempresa, empresa de pequeno porte, o MEI, todos vão ter que estar atentos ao gerenciamento e essa governança. Deus nos ajude. Que é aí onde está esse problema, porque muita gente às vezes não entende que a gente trabalha com 4 tipos de tributação, que hoje são as que a gente mais trabalha, que é o MEI, que é o Simples, que é o lucro presumido, é o lucro real. Sim. E quando vem essa implantação, para muitos empresários, na cabeça deles são para grandes indústrias, para grandes empresas. E não né? E não é, a gente vê que são onde todas vão se enquadrando. Sim. Aí é onde está um detalhe que até um cliente mesmo já questionou. Eu sou MEI e não vou enquadrar, porque eu sou uma regulamentação. Ele disse que... Eu sou uma exceção. Ele disse que eu só regulamentei meu CPF por CNPJ. Mas eu não tenho, até porque eu só tenho um funcionário. Mas eu disse, aquele funcionário, ele pode vir a adoecer. Sim. Ele pode, dentro da sua empresa, ocasionar, né, esse tipo de situação, porque acontece também, às vezes, acidente de trabalho também, e tem pessoas que ficam com sequelas. E no caso, esse empresário só faz sofrer as consequências. Exato. Mas o Simples Nacional, as portarias não exigem da maneira que é exigida. E quando a gente vai juridicamente e vai olhar esses trâmites, vocês têm aí essa autonomia para falar mais aberta conosco sobre isso. Então, cria esse impasse, né? Se realmente vai ficar lá no lucro real ou se vai ficar no presumido, mas a gente tem empresas do Simples que ela tem um quadro de funcionário maior do que a empresa de lucro real e lucro presumido. Sim. E aí, quando a senhora abriu essa abrangência aí entre o MEI e o Simples Nacional, onde tem essa regulamentação, e tem muitos empresários que está dentro, porque ele acha que por não estar no regime a mais, ele não está obrigatório a essa situação. Então, juridicamente, doutora Kilma, essas empresas, o passivo delas, né, para isso aí, a visão, como a senhora tem mais esse contato do Ministério do Trabalho, como é que isso está sendo tratado e visto? Que a gente sabe que é tudo novo, a gente não sabe como é que vai funcionar. Infelizmente, hoje vem a lei e a gente tem que implantar. Mas o dia a dia dessa lei, como é que vai ser, é onde gera esse caos. Porque se fosse feito um estudo, se fosse feito um levantamento, porque a gente tem que ver por regiões, né? A gente que está no dia a dia, que acompanha o empresário, a gente sabe que tem as culturas, tem as regiões, tem a questão financeira, que não é uma questão financeira. Isso aí é um investimento que você tem. Isso. Você não tem um funcionário doente na sua empresa, ele vai lhe dar muito mais rentabilidade do que um funcionário doente. Sim, não é verdade? Isso a gente passa pelo aspecto que a própria Organização Mundial de Saúde trata sobre o que é saúde, que é o bem-estar físico, mental e social. Quando a gente analisa esses 3 aspectos, é dever de todos cuidarem desses aspectos. E a gente entra aqui nesse aspecto da empresa, que é o espaço relacionado à saúde e à segurança no trabalho. Quando a gente vai tratar o bem-estar social, mental e psicológico no ambiente de trabalho, isso evita riscos até de acidente de trabalho. Porque quando a gente vai analisar a questão do acidente de trabalho, existe a prevenção. Então, riscos na nossa vida, no nosso cotidiano, nós estamos expostos constantemente. Mas qual é o nosso papel para prevenir esses riscos, né? Para evitar que esses riscos aconteçam? Então, a NR1, ela já existe. A questão da avaliação psicossocial também já era um ponto
que vinha até na parte da ergonomia, mas agora com um papel diferenciado para que isso seja observado por uma questão mundial do adoecimento no mundo. Então, como é um papel de todos cuidarmos da saúde, então a própria empresa também tem um papel relevante, porque o adoecimento gera problemas na empresa, doenças ocupacionais que podem serem equiparadas a acidente de trabalho, doenças no ambiente familiar, porque isso adoece todo o contexto familiar, vai para o aspecto previdenciário, que gera também até encargos com benefícios previdenciários. Então, nós estamos dentro de um contexto macro, e por isso esse papel importante das empresas. Lembrando que, como a doutora Carla falou, todos são obrigados a cumprirem essas normas relacionadas à saúde e segurança no trabalho. É tanto que todas as empresas, elas pagam seguro de acidente de trabalho. Óbvio que no Simples o encargo é único, mas está ali englobado o seguro de acidente de trabalho, que dependendo do grau de risco da empresa, pode variar de 1 a 4 o grau de risco. E isso já é para evitar que gere um encargo maior para a Previdência, porque ali você já está custeando os acidentes de trabalho. E aí, dependendo do grau de risco da empresa, dependendo do número de empregados, as empresas são obrigadas a terem esses programas, que vai desde um programa de gerenciamento de risco, que é um dos mais simples e obrigatórios. Nesse programa de gerenciamento de risco, agora precisa vir incluída a avaliação psicossocial. Não há uma obrigatoriedade na NR que seja por um psicólogo, não há obrigatoriedade na NR que toda empresa tenha um psicólogo, mas acredito que é um dos profissionais mais qualificados para identificarem o aspecto psicológico do adoecimento. É óbvio que o aspecto psicossocial não parte só do psicólogo com essa avaliação, porque é social também. Então, um gestor de RH que está ali no dia a dia, analisando o clima organizacional, também deve avaliar a questão do diálogo, se o clima está positivo ou não. A questão da contabilidade, quando já analisa também o risco de um passivo, como é que estão as dificuldades empresariais, porque tudo isso gera impacto, tanto para o empresário como para os trabalhadores. Então, é uma avaliação macro que todos precisamos analisar para que isso não gere um passivo trabalhista, porque o passivo trabalhista, quando chega, já passou da parte preventiva. É algo em que você vai para o contencioso, vai para o adoecimento do empregado que não tem mais condições de trabalhar, está ali afastado do ambiente de trabalho, do ambiente social, e aí geram multas, indenizações com danos patrimoniais, reparação pelo adoecimento. Então, isso gera um problema para todos, para o trabalhador, para a empresa, para o Estado como um todo. Então, evitar é a melhor solução. Falando em números agora, que a gente, né, Manoel, a primeira coisa, eu vou pagar quanto? Quanto é minha multa? Quanto é esse passivo? Como é que está sendo visto? Já tem valores definidos? O Ministério do Trabalho, por enquanto, até por várias ações que foram ajuizadas a nível nacional, que são ações diretas de inconstitucionalidade, tem a DPF, os efeitos das multas, da fiscalização, estão suspensos, para que a gente possa aplicar implantar, e agora ser um momento mais de orientação, porque a NR já está em vigor. Nós não esperávamos que num contexto de ano político a gente viesse já com a publicidade, a aplicação das fiscalizações, e isso gerou ações judiciais, porque o Brasil como um todo tem várias atividades empresariais, vários contextos, números de empregados, ou seja, é um contexto muito amplo para a gente discutir como vai ser a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. Mas com relação à esfera judicial, um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional que é equiparada a um acidente de trabalho gera danos materiais, porque não é só a questão do benefício previdenciário que vai ser concedido para o trabalhador, ou seja, o Estado já vai ter que arcar com aquela despesa de pagar e custear a doença, o afastamento do empregado. Mas o dano material também, o dano acidentário para o empregador, que vai ter que pagar todas as despesas, tratamentos médicos, se isso estiver relacionado ao trabalho. Danos morais, porque às vezes atinge também a esfera moral do trabalhador que está sofrendo com algo que fere a honra, a privacidade, a imagem, a dignidade desse trabalhador. E até mesmo, muitas vezes, a reparação
pelos lucros cessantes, o que ele deixou de oferir pela incapacidade que foi proporcionada pelo empregador, pelo tempo que ele teria trabalhando. Então, a indenização jurídica, a responsabilidade civil pela reparação do dano é altíssima e é melhor prevenir. Porque prevenindo, a empresa fica documentada de que utiliza esses programas e que muitas vezes fica lá constatado que o adoecimento não foi causado pelo ambiente de trabalho. Então, é esse nexo de causalidade que o empresário precisa atentar. Ou seja, o adoecimento ocorreu por causa do ambiente hostil, ocorreu por causa da falta de comunicação, da falta de medidas preventivas, da falta de aplicação de programas que possam evitar os riscos ocupacionais. Se o empresário ele tem essa documentação, se ele utiliza os programas e as medidas, canal de denúncia, ter lá um canal que os empregados possam explicar o que está acontecendo, um gestor, um RH, uma pessoa, às vezes uma empresa pequena, tem aquela pessoa que está ali no dia a dia, que pode conversar, saber o que está acontecendo, desentendimento entre os colegas, fica documentado também. É interessante fazer reuniões, palestras, é importante ter toda essa documentação, analisar o clima no dia a dia e aí ela comprova que muitas vezes o problema não aconteceu por causa do ambiente de trabalho, porque realmente, infelizmente, nosso país hoje vive num momento de adoecimento e temos que cuidar disso. E às vezes não ocorreu simplesmente pelo fato do trabalho. Então vamos observar todos os aspectos para evitar esses danos, que é problema para todos. Uma coisa que a gente também recebeu, que muita gente está questionando, é essa questão. Se a escala 6x1, que está também para ser aprovada, está em vigor, também já está interligada à questão da NR1? Está, porque diante dessas jornadas exaustivas, esse também pode ser um fator que influencia no aspecto psicológico. A nível mundial, essa jornada de trabalho, quando a gente fala escala 6x1, a redução da jornada de 44 horas semanais para uma redução para 40 horas, então ninguém precisa ficar amedrontado totalmente, porque não vai mais trabalhar só no sábado. Não é exatamente só no sábado, mas como há uma redução aí de 4 horas, a regra é que no sábado seja o dia que tenha uma redução maior. Mas essa redução já é uma análise a nível mundial. Óbvio que o Brasil, por ser um país continental, de tanta grandiosidade, tantas atividades diferenciadas, essa escala 6x1 precisa ter uma análise mais cautelosa para cada atividade. Se a gente for analisar aqui na nossa região, um shopping já utiliza uma jornada reduzida, mesmo tendo uma jornada de domingo a domingo. Indústrias, normalmente já tem as escalas de trabalho, já trabalha em 2, 3 turnos. Então, é algo que a gente precisa analisar por atividades. Onde é que vai ter um impacto maior? Comércio varejista vai ter um impacto alto para essa escala 6x1. Mas essa escala também reduzida pode gerar a possibilidade do trabalhador ter mais momentos familiares, que a gente chama a desconexão do ambiente de trabalho, né? Que a desconexão é necessária para a gente ter uma convivência pessoal, harmoniosa e até mesmo descansar a mente, né? Descansar a mente para ele poder produzir mais. Produzir mais e gerar a própria economia, porque a gente analisando o aspecto individual, social e econômico, o empregado que tem condições de estar com a sua família, passear, dialogar, pensar em projetos, ele também vai consumir. Então, nós não estamos analisando só a questão do trabalhador, mas no contexto econômico como um todo. Pode favorecer tanto o trabalhador como os empresários, as indústrias e todo o comércio também vai girar. Então, a escala 6x1 está sendo bem pensada, estamos num momento político, um ano político. Que é o que muitos empresários também não estão levando, eu acredito, a sério, porque a gente acredita, porque é o que a gente vicia todos os dias, né, Manu? Por conta disso. Porque logo agora, em período político, é mais uma maneira que eles arrumaram de arrecadar dinheiro. E onde a gente vê que não é isso. Não é só isso. Não é só isso. Óbvio, né? Que tem o contexto político, econômico, e nós precisamos ficar abertos a esses contextos, porque a qualquer momento pode sair já a publicação da norma reduzindo a escala 6x1, como saiu a NR1, que já vinha num trâmite, mas que achava de repente, que não ia acontecer, né? Acreditávamos que iria ser prorrogada, mas pode ser que seja divulgada e publicada já
Mas acredito que ainda precisa de uma análise mais cautelosa. Os debates estão acontecendo a nível nacional, com confederações, entidades sindicais também que representam as categorias. Então, o debate está aí acirrado para analisar esse país continental se abrange para todos a escala 6x1 também. Vamos agora falar sobre proteção de marca, Sheila. Vamos. Vamos lá, doutora Kilma. O que é uma marca e por que ela é considerada tão valiosa para a empresa? Muito bem. Do mesmo jeito que nós estávamos falando aqui sobre medidas preventivas para a atividade empresarial, a marca é um patrimônio. Então, quando a gente fala da marca, não é só a identidade, não é só a figura, é um patrimônio empresarial. Então, quando a gente fala de empresa, a gente analisa imediatamente o patrimônio material, o mobiliário, a parte econômica, e muitas vezes não percebem que a empresa tem um ativo valiosíssimo que é a própria marca. É a identidade, é o aspecto que ela nasceu, que ela surgiu, é o nome, é a ideia do empresário para externar para o consumidor. Então, quando a gente fala da marca, a gente precisa também proporcionar uma importância valiosa, porque o empresário precisa dessa marca para poder vender. É aquele nome que vai estar na etiqueta, é aquele nome que vai fazer crescer aquele patrimônio, seja de serviços, seja de produtos, e que o empresário precisa ter essa proteção. Patrimônio material e o patrimônio imaterial, que é a marca. É a própria identidade da sua atividade empresarial. E é diferente da empresa, do CNPJ, né? Porque há uma confusão grande, muitas vezes, dos empresários, e a gente observa isso, acredito que principalmente na parte contábil, quando as empresas vão abrir uma empresa, acham que por botar lá um nome fantasia, já tem o nome da empresa, a marca registrada. E vai ficar ali como posse, né? Que ninguém vai tirar. A conseguir um domínio lá na internet, abrir um site, conseguiu a disponibilidade no Instagram, colocou lá a sua marca disponível, mas não é só isso. O empresário também precisa ter ciência de que esse patrimônio imaterial, ele só é protegido quando ele é registrado no órgão competente, que é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Do mesmo jeito que quando a empresa nasce, ela precisa ser registrada no órgão competente, com a JUSEP, Receita Federal, para sair lá o seu número de identificação, que é o CNPJ, ela também precisa, e se possível, no mesmo momento da sua criação, registrar a sua marca, para que a partir daí ela possa ser divulgada para a sociedade, para os consumidores, agora com identidade própria, no órgão competente, que é o INPI. Se não fizer esse registro no INPI, esse empresário corre um risco altíssimo de perder esse nome. Eu digo isso porque eu também tenho contatos frequentes com empresários, e eles, para criar esse nome, eles sonham. Às vezes é um nome que passa pela história de vida. E quando a gente vai abrir uma empresa, é toda uma ideia que surge, porque as empresas também surgem da ideia. E a partir daí, essa ideia surge também com um nome. E se você não protege no órgão competente, você depois pode sofrer problemas graves. Problemas patrimoniais, com outras empresas que podem estar já registradas e depois podem vir questionar o seu nome indevido, que você estava ali usando a marca indevidamente sem ter o registro, porque quem registra primeiro é quem pode usar esse nome. Então, de uma forma geral, proteger essa identidade no órgão competente é proteger o patrimônio da empresa, patrimônio como um todo. Que aí muita gente também pergunta, porque agora eu estou na rede social, eu estou no Instagram, meu Instagram foi hackeado, fraudaram, é obrigatório eu ter o registro da marca? É obrigatório, sim, como eu falei, né? Porque são questões diferentes. E uma garantia de você poder recorrer, né? E agora, né, Kilma, se me permite, eu sei que é a área dela, mas como eu trabalho na faculdade com esse tema, na graduação, a gente traz muito essa ideia de que a rede social, inclusive, afetou mais ainda o cuidado. Por quê? Porque antes, se você vendia sua marca aqui, né, no interior do Pernambuco, dificilmente alguém do Sudeste ia ter conhecimento. Só que agora, né, eu tive uma oportunidade, eu não vou citar o nome, mas uma amiga que vendia, a mãe dela vende semi-joia há muitos anos ali em Garanhuns, e tinha colocado uma abreviatura do apelido dela, de criança.
Inesperadamente, uma empresa com o mesmo objeto social, ou seja, joias e semijoias, com um nome muito semelhante, trocava só uma letra. Automaticamente notificou a mãe da minha amiga, ou você muda agora, ou a gente vai judicializar. Tudo por conta das redes sociais. Porque não tinha nada a ver uma com a outra, só que ela já tinha franquia, inclusive. Então, ela ganhou o Brasil como um todo, e aí a minha amiga com a mãe tiveram que mudar, né, o nome. Então já tinha criado uma clientela que tinha ligado o produto à marca. A marca. É essa a importância de você fazer a patente, a proteção da sua marca, porque Sim. você vai começar tudo novamente, Isso. tendo que explicar ao seu cliente o que aconteceu. Perfeitamente. E aí eu faço uma reflexão, porque essa parte de marca, ela veio muito com a publicidade, né, Kilma? E a publicidade não é uma coisa antiga, né? Os empresários não se preocupavam em fazer propaganda dos seus produtos. É tanto que se a gente fizer aqui em Caruaru, ali no centro da cidade, tem muitas placas que o nome que está na placa é o mesmo do registro na junta. Não tem charme, não tem nada que chame. Por quê? Porque são empresas antigas. Então, elas não se preocupavam com a publicidade. Eu lembro que nos anos 90, uma amiga minha fez vestibular para publicidade. Eu disse, faz o quê na publicidade? Veja, nos anos 90, né? Porque ali estava ganhando destaque, né? Toda essa parte da mídia, do publicitário, da campanha. E aí, no mestrado, a gente vem e paga uma disciplina de marcas e vê tudo que tem por trás, né, da confecção, da estrutura de uma marca. Você pega um caso, eu não sei se pode citar alguma marca, mas você pega um caso de umas Havaianas, por exemplo, né, que se reposicionou. Hoje você chega num aeroporto internacional, tá lá Havaianas, que pra gente era algo normal, rotineiro. Que muita gente não queria nem usar a Havaiana, né? Perfeito. Isso é tão importante, e quando a gente vai para o aspecto de quem pode registrar a marca, tanto pode ser uma pessoa física como uma pessoa jurídica, desde que realize uma atividade econômica para aquele fim, para a utilização daquela marca. E o que mais a gente vê hoje na nossa região, eu digo isso por uma pesquisa que também nós fizemos, até em livro publicado, porque também como especialista em direito da moda, a gente tem esse olhar para a indústria da moda aqui na nossa região, e uma das principais dificuldades das empresas aqui na região é a formalização e o registro da marca. Identificamos numa pesquisa realizada aqui na região, no Agreste de Pernambuco, que menos de 10% tem suas marcas registradas. Então, nós temos uma localidade riquíssima, como o segundo maior polo de confecção do Brasil. Nós temos Caruaru como exporta, né? Com uma cultura maravilhosa, linda, um patrimônio cultural que é tombado pelo IFAM, e não temos a consciência ainda da valorização do nosso patrimônio imaterial, cultural. Então, quando a gente passa por esse aspecto de proteger esse patrimônio imaterial, os direitos autorais, a nossa cultura, a valorização da marca, a gente começa a enxergar a importância das empresas poderem ter esse patrimônio registrado, né, protegido, porque a gente consegue trabalhar de forma externa, porque imagina também uma marca que já há anos, que é nossa realidade aqui na região, utiliza essa marca como a Manuela falou, já utiliza, já tem seus clientes, já tem as etiquetas no produto, já tem no Instagram, tem todo um investimento, né? E de repente recebe uma notificação, ou até começa a registrar e recebe uma oposição, porque já tem outra marca que já registrou antes. Quem registra antes é quem detém o direito ao uso dessa marca. Isso pode gerar problemas sérios também em passivos judiciais, em que a empresa que não tem o registro da marca pode ter que indenizar a que já tem, tanto de forma material, pelo lucro que auferiu indevidamente utilizando a marca, e até pelos danos morais, pela imagem que se apropriou, enganou o consumidor, induziu o consumidor a erro usando uma marca semelhante. Então é muito importante também observar esses aspectos, porque a proteção da marca é algo muito importante para o empresário. E o contador, eu digo que é o agente que está ali com essa valorização para o início da atividade empresarial, auxiliando as empresas nesse momento de surgimento, que tem esse papel também de orientar. Eu acho que o contador é aquela primeira pessoa que recebe o bebê, que é a empresa, para colocá-la no mundo. Eu vou lhe dizer o que acontece lá no escritório. Quando a empresa chega para a gente abrir, a gente já passa essa questão da proteção de marca.
o que é que ele disse? Não, minha empresa está começando agora, a maioria das empresas morre com 1 ano. Aí eu digo, você já está pensando que a sua vai morrer Já com 1 ano. nasceu, vai morrer tão novinho. Tá certo. Então, depois de 1 ano, a gente vê isso. Então, alguns depois de 1 ano vão ver a marca não existe e dá tudo certo. Mas outros não, tem que mudar. E isso aconteceu com uma cliente minha agora, início desse ano. Ela disse, não, Manu, minha empresa já está estável, 3 anos, tudo certo, vamos registrar. Quando a gente foi registrar, o nome já existia, já estava. Então, ela teve que mudar tudo, entendeu? Ela colocou um nome que tem a ver com o nome dela, né? Fez uma junção, ficou muito bonito, ficou muito bom. E ela usou o marketing para fazer uma nova marca. Então, ela usou toda essa parte para poder dizer, crescemos, estamos... Conseguiu fazer o rebrand. Isso, ela conseguiu mudar, mas veja, algo que ela sonhou, ela levou um choque quando ela viu que E já assim, já acaba estava. tendo que É decepcionante, porque é uma coisa que você já está lá. Lá a gente tem a cultura de quando vai fazer uma abertura, a gente já faz a pesquisa do nome. Porque acontece muito de já ter o nome, já ter interligado. Às vezes a pessoa vem com o nome, acha bonito, as cores, e é muito importante você ter, né, essa visão antes de saber, de olhar. Vamos pesquisar qual é o nome que vai pegar mais. Esse não, mas às vezes você vem com um nome que não diz nada a ver com a sua atividade que você faz. Não, mas é porque eu queria esse, porque eu fui tal canto e essa marca me chamou muita atenção. Me dá uma dica, uma sugestão do nome, não é bem assim, porque cada um tem sua história. E você falou algo importante, Sheila, que é a análise de anterioridade. Então, é preciso passar por uma análise cuidadosa. Muitas vezes, qualquer pessoa pode fazer também o registro da marca, então, contadores, advogados, ou qualquer próprio empresário, Sebrae auxilia. Então, assim, o registro da marca pode ser realizado por qualquer pessoa, mas existem cautelas e o cumprimento de uma legislação específica, que é a Lei da Propriedade Industrial, para que não haja conflitos. Imagina você fazer o pedido de um registro e, de repente, a marca que já tem o registro identificar que você fez e começar agora a lhe notificar e buscar indenizações. Então, é todo um cuidado anterior que a gente recomenda que seja feita por profissional que já conheça a legislação, que conheça o dia a dia, conheça o procedimento do registro da marca. A gente até disse que não é simplesmente o registro, é uma proteção da marca, porque durante todo o trâmite você vai monitorar, vai analisar. E a análise de anterioridade, ela tem que seguir também esses aspectos da lei. Ou seja, analisar se não existe uma marca com o mesmo nome, que é a similitude, com soletrar ela semelhante, de forma semelhante, ela não visualmente, tem... né? Visualmente, acontece muito. A figura não é passível de registro por si só, de proteção, mas o conjunto marcário, o logotipo. Só o logotipo. Eu posso registrar só a figura, só o logotipo? Posso, mas é o nome daquela marca que vai ser registrado, porque não tem como a gente pegar todas as figuras e fazer uma análise geral a nível mundial, porque no Brasil a gente não tem a proteção só da figura, a gente protege por causa do nome. Então a gente tem a possibilidade do registro nominativo, da marca nominativa, só o nome, da marca mista, quando ela já é o conjunto da figura com o nome, ou só a figurativa. Então a figurativa, por exemplo, a Apple registrou só a maçãzinha. Então, eu posso fazer o registro só da figura? Posso, mas a marca é Apple. Quando eu vou fazer o registro, tem que ter o nome. Então, tem esses detalhes. Tem o detalhe também, muitas vezes, da marca em inglês, que se eu for traduzir, também pode gerar colidência. Tem a questão a nível mundial também, que tem que ser feita uma análise dos domínios de internet, de Instagram. Então, é uma análise cautelosa que deve ser feita de anterioridade para você não esbarrar com a marca que já exista. Então, é sempre esse cuidado prévio que tem que ser feito pelos empresários para seguir todo o trâmite do registro também pelo INPI. Uma coisa que eu vejo a importância também do registro da marca é em casos também de sociedade, né? Porque começa a sociedade, a gente montou a empresa e de repente tem um intercalço de quem vai ser esse registro. A marca é minha, o CNPJ é meu. E aí é onde tem essa briga, esse contexto também. Se no contrato social já tiver essa previsão, vai evitar muitos problemas futuros, porque muitas vezes esse patrimônio imaterial, que é a marca, é mais valioso do que o patrimônio material. Eu tenho um exemplo de uma empresa, que foi nosso cliente, que ela passou por um processo de recuperação judicial.
ou seja, ela não tinha mais condições de pagar os débitos e entrou com o processo judicial, de recuperação judicial. E a marca valia mais do que os bens ali que eles fizeram inventário e calcularam. Então, houve também a venda da própria marca para oferir o valor e, a partir daí, poder pagar os débitos dessa empresa. Então, vejam também como é importante. Imagina uma discussão societária em que não está lá prevista a possibilidade da marca. É tanto que há um comércio também de marcas, ou seja, a marca depois pode ser cedida, ela pode ser, a gente chama de royalties, pode ser locada, que seria tipo uma locação, você paga pelo uso mensal daquela marca. As franquias fazem isso, As franquias, elas recebem também o royalty, porque aquela marca já está consolidada. Então, é um patrimônio muito valioso. Ô, doutora Kilma, e assim, a gente trabalha a importância da marca porque é o único bem da propriedade industrial que você pode renovar sempre. Sim. Porque todos os outros, né, uma patente, ela vai ter um prazo. Isso, né? isso. E a marca você renova. Desde que cada você 10 faça anos. a manutenção, né, Isso. Kilma? Tem essa assessoria toda. É o único bem da propriedade industrial que você pode passar, como quem diz, de pai para filho. Exatamente. Né? Inclusive. E é importante quando você falar aí nos 10 anos, que muita gente, eu já registrei, está registrado, é mim, ninguém toma. Exato. Mas existe um acompanhamento e tem esse prazo, porque se dentro desses 10 anos, ele, tipo, eu tenho lá 10 anos, por algum motivo, eu esqueci e não monitorei. Aí Manu vai lá e diz, eu quero esse registro. Nesse intercâmbio aí, ela, se não foi renovado, nesse registro de 10 anos, ela pode obter? Pode sim. Por isso que a gente fala na proteção da marca, não é só o pedido, é também um monitoramento frequente, análise se existe concorrência desleal, para ver se outras pessoas estão utilizando indevidamente sua marca. Então, é toda uma análise que o empresário que quer blindar essa questão precisa ter essa proteção frequente. A cada 10 anos, essa marca pode ser prorrogada. Se você vem acompanhando, monitorando sua marca, você vai receber as informações de que já está no prazo de prorrogar. Então, se você não prorroga, você perde o direito de uso dessa marca. É tanto que também tem um comércio, tem pessoas que ficam analisando, acompanhando o final do uso daquela marca, para ver se a gente não prorroga, se o empresário não prorroga, para poder também fazer o pedido do seu registro naquele período. Então, o monitoramento é algo muito importante, tanto para o dia a dia empresarial, para que não haja concorrência desleal, ninguém fique utilizando o nome da sua marca frequentemente, indevidamente, como também para acompanhar os trâmites do INPI com relação ao uso dessa sua marca e a prorrogação depois dos 10 anos. Então, doutora Kilma, doutora Carla, a gente agradece aqui a participação de vocês, a contribuição de vocês com esses assuntos, né, tão impactantes, né? A gente conversou sobre 4 assuntos, 2 no outro podcast, no primeiro, e 2 estamos encerrando aqui. E vale a ressalva, né, que esses assuntos vieram agora para que a gente pudesse se adaptar, e estamos com tempo ainda para isso. Então, a prevenção é o mais importante, né? A gente agradece ao Porto Digital, que é o nosso parceiro da CAP. A CAP esse ano está fazendo 50 anos, né? Então a gente está com essa demanda até o final do ano, comemorando os 50 anos da Associação dos Contadores daqui de Caruaru. Não é verdade, ela veio com os 50 anos bastante movimentada. Pois é. Porque além dos 50 anos dela, ela veio trazendo muita inovação. Então eu digo que a CAP está ressurgindo, né? Porque ela veio com muitas mudanças. Os 50 anos atrás não estava esse turbilhão do que hoje está a nossa contabilidade atual. Então, meninas, muito obrigada, doutoras. Vocês são de extrema importância. E a mensagem que a gente deixa aqui é de prevenção, de proteção, de muito diálogo, né? E não só é porque a gente está no período político que a gente tem que fechar os olhos e achar também que tudo é política. Então a gente precisa olhar para o contexto da nossa empresa, da nossa casa como um todo, e fazer as nossas prevenções, as nossas proteções, porque empreender é isso, é se inovar, se fortalecer e navegar em vários ambientes que a gente acha que não, né? Isso mesmo. Perfeito, Sheila. Parabéns à CAP, parabéns a você como presidente, representando Obrigada. toda a categoria. Parabéns, Manuela, também, que faz um trabalho brilhante na CAP, aos contadores
E eu digo que essa associação está na plena maturidade aos 50 anos, cheia de energia. Cheia. E é isso, trazer essas informações de qualidade para empresários, contadores e toda a sociedade. Esse é o nosso papel também, não é, doutora Carla, como acadêmicas, professoras, advogadas, no caso eu advogada, para a gente poder focar na melhoria desse ambiente empresarial. Então, como parceiros, como amigas, como uma associação que valoriza essa categoria, esse é um papel relevante para a gente contribuir com a sociedade. Perfeito. Eu gostaria de agradecer também, assim como a doutora Kim, eu reitero todas as palavras dela, porque eu acho que vocês estão fazendo realmente o que é necessário, que é a informação. Isso. Né? Se a nossa população ela se informa mais, ela entende melhor, né? E ela coloca em prática melhor. Obviamente que todas as mudanças é um conjunto aí de políticas públicas, né? Município, Estado, governo federal. Todo mundo tem que informar a população das novidades que estão chegando para que seja bem aplicado. E os contadores e contadoras, mais do que nunca, são parceiros estratégicos para essas mudanças, né? Então, a gente repete que lógico que traz esse, né, desajuste inicial, mas aos poucos, todo mundo se informando, né, juntamente com vocês, inclusive, as coisas vão, né, pacificando, né? se encaixando. Vai chegando. E a palavra é informação, até porque a gente precisa cuidar da reputação dos empresários, das empresárias, né, do ambiente empreendedor, que tanto o país precisa. E a gente sabe, né, que na parte da pessoa jurídica, o quanto é importante a reputação delas. E hoje em dia, com o mundo acelerado que trouxe todos esses transtornos, a gente precisa cuidar mais ainda das pessoas jurídicas que fazem, né, e movimentar a economia. Então, só agradecer. É isso.